Carlos Nunes hoje recebendo o Reginaldo Costa e Silva, representante do movimento SOS Represa. Reginaldo, seja bem-vindo, bom dia. Quem agradece aqui somos nós. Bom dia a todos os ouvintes. Agradecer a direção dessa rádio, que sempre nos acolhe, sempre é parceira, não só das nossas causas no meio ambiente, mas todo o contexto que envolve a sociedade num todo. Então, na pessoa da dona Regina e do Deusdete, eu cumprimento os demais, corpo técnico, funcionários e ao ouvinte. E para quem tem a minha idade, mais ou menos, 40, viu, Bruno? Deve se lembrar, o Reginaldo Costa Silva foi comentarista esportivo aqui na época do Zé Antônio, né, Reginaldo? Trazia o noticiário direto lá de São José da Antinha, né? Eu tive o prazer de ver a equipe que disputava o Ruralão, né? O Carlinho e o Marcinho começando, né? O Zé Antônio é que conseguiu, né? Essas duas pedras preciosas da comunicação que nós temos hoje. Verdade. Reginaldo, para a gente começar, eu gostaria que você explicasse o que é o movimento SOS Represa para quem não conhece, qual que é a forma como vocês trabalham. A gente sabe que é um movimento sem fins lucrativos, né, que trabalha aí em prol da represa de Nova Ponte, mas eu gostaria que você explicasse o fundamento desse movimento. O movimento SOS Represas, ele foi criado em 1997. Ele é oriundo da Associação dos Afogados, porque quando a CEMIG ia expropriar os produtores para a construção do lago, nós criamos a Associação dos Afogados até que se negociasse com o último produtor. E dentro desse contexto aí, eu era até então o diretor de comunicações da associação. Quando terminou a última negociação, nós encerramos as atividades da associação e aí veio a questão da pesca predatória profissional. Então nós criamos um movimento porque essa pesca, além de causar um dano muito grande ao meio ambiente, ela estava também causando problemas sociais. E desde 1997 foi criado, então, o movimento SOS Represa, que é composto por pessoas comuns, por autoridades, e a nossa meta é justamente a sustentabilidade. Lembrar que ninguém que participa do movimento recebe qualquer ônus, nós não temos verba federal, nem estadual, e nem nenhuma arrecadação para que nós possamos fazer o que fazemos. Nós fazemos por ideologia e por obrigação, que é a obrigação de todo o ser humano, cuidar desse meio ambiente nosso e deixar um mundo melhor do que nós recebemos. Reginaldo, e quais são essas ações que vocês realizam, né, em busca aí de uma melhoria da represa? As ações que nós buscamos é a sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? É o desenvolvimento sem poluir, sem degradar. E dentro dessa questão, eu já atuo nessa área desde 82, quando eu comecei com a briga com a Arafértil na questão do capivara, e essa briga vem até os dias de hoje, porque mudou-se a empresa, mudou o nome, mas infelizmente os problemas continuam mesmo. E dentro desse contexto aí, nós sentindo o problema que a represa poderia acontecer, porque é interessante, viu, Carlinhos? Antigamente, quando nós, pessoas ligadas ao meio ambiente, ambientalistas, nos posicionavam, eles viravam assim: esse pessoal do meio ambiente, isso é tudo doido. É tudo doido, olha o que você está falando. Mas nada como o tempo. E o tempo deu razão para nós. E eles mudaram a forma de nos tratar. Hoje eles falam, o pessoal do meio ambiente hoje é visionário. Tão visionário que nós interceptamos uma causa que poderia acontecer, que causaria um impacto muito grande, não só um impacto ambiental, mas como financeiro, que foi a questão da piscicultura dentro do lago da represa da hidrelétrica de Nova Ponte, e, paralelo a isso, já vinham sofrendo as consequências os produtores rurais, os rancheiros e o pessoal ligado ao turismo. Então, em função disso, a CEMIG comunicou que deixaria o lago, né, no nível zero, ou seja, ficaria como antigamente, antes dela alagar. E se isso acontecesse, vários sedimentos que se encontram nos barrancos desceriam para baixo, acabaria o oxigênio da água e, em função disso, nós temos hoje, dentro da represa, 15 milhões de tilápias criadas em tanque, devidamente incentivados e autorizados pela CEMIG, e temos uma população estimada em 5 milhões de peixes nativos. Se acontecesse o que ela estava programando fazer, nós teríamos uma catástrofe,
Porque imagina 20 milhões de peixes mortos dentro da represa, aonde nós iríamos colocar isso, e várias doenças poderiam ser ocasionadas, porque a nossa represa ela é o ponto mais alto. E tudo que você colocar aqui, a única lei que funciona nesse país que ninguém contesta chama gravidade. Ia parar lá na usina de Itaipu. Sem contar o impacto que causaria na questão econômica dos municípios. Não só dentro da questão do agro, porque hoje a piscicultura movimenta 140 milhões por ano em 9 cidades. Ela fomenta o emprego dessas pessoas que está dentro do social. Nós temos produtores que investiram 50 milhões para montar uma estrutura que tem. São produtores que gastam por dia 100 mil reais de ração e entregam uma tonelada mensal de tilápia. Frigoríficos, o pessoal que trabalha nessa área, então causaria um impacto muito grande. E foi aonde nós nos posicionamos para não deixar essa situação acontecer. E para que nós pudéssemos chegar a esse denominador, nós teríamos que fazer duas coisas. Primeiro, a questão técnica. Segundo, a jurídica. Terceiro, a política, porque a política é que move esse país. E a quarta seria o impacto dentro do agronegócio. Agronegócio esse que eu quero lembrar, que sustenta esse país desde a época da cana-de-açúcar na colonização. E nós tivemos que sentar e estudar. Doutor Carlos Valera, que é o promotor regional, que é um baluarte nessa causa nossa, que nos assessora muito, mas nos dá um respaldo muito grande. É promotor lá em Uberaba da Justiça Federal, né? Ele é justo, e ele é o regional aqui. E aí ele, juntamente com os outros curadores do meio ambiente, capitaneados por ele, nos deu essa assistência jurídica e nós corremos atrás da questão do agro, porque se eu vou falar só em meio ambiente, é um impacto. Infelizmente, nesse país, nós temos a cultura que você só desperta para o meio ambiente quando mexe no bolso. E aí o agro mexe no bolso. E tivemos a participação que foi fundamental para que nós chegássemos também aonde chegamos, dentro desses 3 contextos, que foi a participação de todos os presidentes de sindicatos dessas 9 cidades. Aí, então, na questão do agro, nós entramos mobilizando, mostrando o impacto da economia, e depois veio a questão política, que nós tivemos, né? O deputado Eli Grillo, deputado estadual, que é presidente da Comissão de Agricultura, se posicionou, deu e está dando, e dará total apoio às nossas ações. Conseguimos uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa, que foi realizada com o maior sucesso, com um impacto fantástico. Resultados dessa reunião que nós tivemos, juntamente com o deputado Grillo, nós conseguimos a portaria do IGAM, que é o Instituto Gestor das Águas de Minas Gerais, para que não mexesse na questão do nível da água. E a deputada Grace, também deputada federal, conseguiu para nós que nós tivéssemos uma reunião com a OMS, que é a Operador Nacional do Sistema Elétrico no Brasil, não se acende uma lâmpada sem autorização dela. Tivemos uma reunião com o presidente, colocamos ele, de certa forma, entre a espada e a cruz. Ele se sentiu pressionado e viu que nós não estávamos ali simplesmente para fazer uma reunião, nós queríamos resultado. E ele convocou o corpo técnico da ONS. E reunimos também com o corpo técnico da ONS, e o posicionamento foi a manutenção para que se evitasse essa catástrofe. E isso aí para nós foi assim uma vitória muito, muito fantástica. Quero respaldar também aqui que dentro da questão do aspecto político tivemos a participação de alguns deputados estaduais e federais que também ficaram solidários conosco, mas também a participação de todas as câmaras municipais representadas no início por seus presidentes, dada a urgência da coisa, e posteriormente nós visitamos essas câmaras e tivemos também o respaldo de todos os vereadores. Eu agradeço aqui os presidentes de câmara, os vereadores, que abriram as portas do legislativo para nós, como sempre fizeram com o meio ambiente, desde a sua criação, com o movimento desde a sua criação,
e todos os prefeitos e secretários. Então, e agradecer a imprensa falada, televisiva, radiofônica, né, escrita. Ô, Reginaldo, agora falando mais especificamente da represa de Nova Ponte, a gente sabe que desde aquele primeiro movimento, né, quando se inundou a cidade antiga de Nova Ponte, né, além da questão do meio ambiente, ela passou também a influenciar uma mudança climática, né, que nos afeta inclusive aqui em Araxá, né, porque o espelho d'água, quando se reflete, né, ele acaba alterando, né? Então, não é só uma questão ambiental, mas passa também por uma situação climática que afeta aqui nós araxaenses também, né? Com certeza. Eu ajudei a elaborar o EIA-RIMA, que é o Estudo do Impacto Ambiental, juntamente com o pessoal da USP de São Paulo. São 914 páginas que tem esse relatório. E dentro desse relatório, nós tinha as tratativas com relação a essa alteração climática que realmente ela ocorreu e ela ocorre. Alterou por demais a questão dessas 9 cidades na questão climática. Depois, se possível, pode até passar quais são essas 9 cidades, Reginaldo? Agora, as cidades que compõem o movimento são Perdizes, Pedrinópolis, Santa Juliana, Iraí de Minas, Nova Ponte, Sacramento, Serra do Salite, Patrocínio e Araxá. Por que Araxá? Porque grande parte do pessoal da Antinha, produtores, moradores, tem residência aqui. Então, de certa forma, impacta também Araxá. E a própria questão climática que a gente está comentando. Também, porque, de certa forma, atinge, né, a cidade de Araxá. E é uma represa muito grande, porque ela tem 2.442 quilômetros quadrados, o equivalente a 2 Bahias de Guanabara. Ela foi dimensionada 11 vezes a mais da capacidade dela. Por quê? Porque ela é uma barragem reguladora. Ela regula as represas abaixo. Agora, é justamente aí que entra a grande questão que nós estamos brigando. Porque se ela for dimensionada para isso, nós teríamos que ter aqui pelo menos 50% dessa água aqui. O que está acontecendo? Estamos abastecendo lá embaixo, somos os produtores da água da represa e, no entanto, essa água desce toda para baixo e nós ficamos aqui numa situação degradante. Parece um vale pré-histórico. Reginaldo, antes da gente ir para o intervalo rapidamente, acho que para os nossos ouvintes poderem entender um pouco melhor, né, o que está sendo dito em questão das ações, eu acho importante você explicar o porquê, né, para as pessoas entenderem que o nível da água está baixando. Que as pessoas entendam aí toda essa questão das ações também. A questão do nível da água estar baixando, conforme eu coloquei, foi dimensionado 11 vezes a mais para a capacidade dela. O que existe aí é uma incompetência por parte da CEMIG em operar essa água que está dentro do lago. Por quê? Culpar São Pedro é muito fácil. Ele não vai responder, então joga a culpa nele, pronto. Mas não é por aí. A questão é a seguinte, nós temos que aliar hoje a tecnologia que nós temos hoje, que através da questão pluviométrica, nós sabemos se vai chover, se vai ventar, se é granizo, se é neve. Então, aliar essa tecnologia à matemática. O que eu tenho dentro do lago? X de água. Então, eu vou fazer a matemática do que eu tenho de água com o que eu posso contar com o índice pluviométrico. Houve uma irresponsabilidade muito grande denunciada por um deputado, eu tenho essa gravação comigo, que em julho, a maioria das hidrelétricas abriram as comportas para entrar na questão da bandeira vermelha. Então, eu acho isso uma irresponsabilidade e um crime ambiental muito grande. Então, é preciso que se mude a forma pela qual se opera esse sistema. Porque se nós não tomarmos uma decisão urgente, essa represa não tem uma vida útil mais de 15 anos. Por quê? Porque as nascentes e seus afluentes estão secando e estão acabando. Isso, estamos de volta e seguimos com a entrevista, né, como você disse, cara, sobre o movimento SOS Represa. Reginaldo, você falou muito sobre a questão da importância da participação do Poder Executivo, né, do Legislativo, apoiando o movimento. Como que está a participação do Executivo de Araxá, dessa nova gestão? Já houve uma procura de vocês a essa nova gestão agora de Araxá, com o movimento? Há aí alguma intenção de ajudar, de apoio ao movimento? A principal coisa que a gente precisava para iniciar tudo era a assinatura da Carta dos Municípios, né?
Então, o executivo aqui de Araxá, eu procurei o Robson, ele nos recebeu, assinou essa carta dos municípios conosco, o presidente da Câmara fez isso também, posteriormente ele marcou uma reunião específica para a gente debater sobre isso, todos os vereadores participaram, alguns secretários também participaram, a participação por parte do poder público está sendo muito boa mesmo, tanto do executivo como do legislativo, e também por parte, principalmente, né, dos curadores do meio ambiente, na pessoa do doutor Valera, e também na pessoa dos curadores, no caso aqui, doutor Márcio, né, e de Perdizes, doutora Bárbara, e outros daí. Então, esse aspecto aí está tendo assim, um respaldo muito bom. Para as pessoas poderem entenderem, né, em questão, a gente sabe que a represa fica localizada em Nova Ponte, mas ela influencia aqui para a gente, principalmente no Rio Araguari. Né? Com certeza. O maior afluente que a represa tem, que é o primeiro maior rio, que é o Araguari, que se vira Rio das Velhas e Quebranzol, esse rio está em Perdizes. E o segundo maior rio que abastece a represa nasce aqui abaixo da mosaica, aqui, que é o rio Capivara. Então, e o Capivara, ao descer, ele pega vários afluentes. Ele pega o Tamanduá, que é o segundo maior rio de Perdizes, né? O terceiro maior rio, ele pega praticamente todos os ribeirões aqui, que nascem em Araxá, desaguam na represa e, posteriormente, vai desaguar em Itaipu. Reginaldo, hoje existe um abaixo-assinado para que as pessoas possam participar. Esse abaixo-assinado ainda está disponível para que as pessoas assinem. Como que as pessoas podem assinar e, né, qual que é a importância, o que vocês querem com esse abaixo-assinado? A importância, esse abaixo-assinado ainda existe, ele ainda está sendo assinado por muitas pessoas. A importância é mostrar o interesse da sociedade comum, né? E dos segmentos da sociedade, que eu abro um parênteses aqui para o Rotary Club, que é um parceiro que nós temos, o Rotaract Interativo, né, também, porque nós queremos fazer uma parceria com todos os segmentos da sociedade, no sentido de nós recuperarmos todas as nascentes. Então, essa é a nossa intenção com essa mobilização e sensibilizar, né, as indústrias, num todo, para que não poluam, que incentivam, que invistam no meio ambiente. Então, é muito importante a participação da sociedade num todo, porque o meio ambiente é vida, né? E o futuro vai cobrar isso da gente. Com certeza. Reginaldo, a gente está aí iniciando um período de chuvas, até que ponto isso possa impactar, né, essas chuvas que são esperadas agora para esse ano? A gente sabe que com o passar do tempo, inclusive as chuvas têm diminuído, né, mas até quanto, né, as chuvas podem melhorar essa situação da represa? Eu diria para você que em tudo. É simplesmente uma bênção essa chuva, porque elas vêm, de certa forma, amenizar. Vamos torcer para que realmente chova bastante e que no momento que essa chuva estiver parando, a CEMIG mude a forma de operar essa água no lago, porque da forma que está sendo feita, já está provado por A mais B que não funciona. Então é muito importante que a CEMIG mude essa forma. A gente tem provado isso por A mais B, e eu quero ressaltar aqui a participação da Cordélia Rios, que é um baluarte que nós temos aí na questão da parte técnica. Ela tem feito um trabalho fantástico junto conosco, e a gente tem conseguido, através do nível de conhecimento dela, unido com de mais alguns companheiros, ela como pilar, né, nessa questão aí, mostrar que realmente existe um caminho e que da forma que está sendo feita não vai funcionar, tem que mudar. E nós não iremos aceitar enquanto não chegar nesse objetivo que é a sustentabilidade. Já teve contato com o governador, ou Reginaldo, não? Ele está ciente dessa situação. Nós passamos para ele um laudo que a Cordélia elaborou. Nós estamos tentando conversar com ele, porque nós apenas, ele se posicionou de uma forma que eu achei equivocada numa entrevista que ele deu, e respondi ele dentro da minha visão, e cobrei dele, porque, como todos sabem, eu fui coordenador da campanha dele, né, um dos coordenadores, apoiei, espero e acredito nele, e quero que ele tenha uma participação mais ativa. Então, por isso é que nós estamos cobrando também isso dele.
apesar de que, igual eu coloquei aqui, o IGAN, né, já se posicionou, já assinou essa portaria, né, que graças a essa portaria evitou-se uma catástrofe, mas o governador, infelizmente, tem algumas pessoas, ele está mal assessorado em alguns aspectos, porque ele foi para uma entrevista e eu achei totalmente equivocadas as colocações. Inclusive uma que ele disse que não poderia fechar, ninguém pediu para fechar a represa, até porque o rio segue. Nós pedimos que fosse feito um estudo e que diminuísse essa vazão, mas sem prejudicar para baixo, porque nós teríamos uma economia e conseguiríamos elevar o nível do lago. Reginaldo, existe já assim, né, feito um levantamento, um cálculo do que se já teve de prejuízo, né, principalmente ali da população ou das próprias pessoas que moram ali em volta ou que dependem financeiramente da represa também? Há essa estimativa assim, de prejuízo? Nós, conforme eu disse, a parte jurídica desse movimento ela não parou hora nenhuma, nem a parte técnica. E nós temos nos desdobrado através do promotor, Carlos Valera, os outros curadores do meio ambiente, o advogado que veio somar conosco, que é o doutor José Augusto Espelho de Aquino, ele também está trabalhando, e é justamente levantando essas questões, porque a CEMIG, Carlinhos, ela é a pior vizinha que os produtores rurais já tiveram. Ela não ajuda em nada, ela só complica. Essa oscilação da água descer e abaixar e levantar causa problemas muito grandes, há uma perca muito grande do gado, né, porque o gado atola, e questão de cerca. Então, quer dizer, a questão financeira aí, a gente está tentando avaliar, mas pode ter certeza, deu prejuízo para o turismo, deu prejuízo para os piscicultores, deu prejuízo para os produtores e até mesmo para os rancheiros. Agora, se fala muito na privatização da CEMIG. Você acha que acontecendo isso de fato, passando a ter uma iniciativa privada gerindo essa coisa, você acha que tende a melhorar ou piorar a situação? Eu acho que tende a melhorar, porque aí acaba com essa questão de cabide de emprego, né? O amigo do amigo coloca pessoas, por exemplo, numa área ambiental, é só hipotético que eu estou colocando, coloca uma pessoa na área ambiental e a área dele é advogado, por exemplo. Então, quer dizer, eu acho que tendo essa privatização, desde que seja feito de uma forma bem feita, eu acho que seria melhor para o meio ambiente e a gente poderia cobrar mais, porque aí a questão política ela não estaria tão alta da forma que está, porque são pessoas erradas nos cargos certos, que deveriam ser ocupados por pessoas técnicas ligadas à área. O Carlos perguntou sobre a privatização, né? Então, dentro da resposta à sua pergunta, mas você acha que a privatização, por exemplo, da CEMIG para os consumidores, para o consumidor final que paga a energia, ela vai ser realmente um benefício? Eu acho que sim, pelo seguinte, porque desde que o Romeu assumiu, a CEMIG passou a dar lucro. A CEMIG parou de investir no Rio de Janeiro, investir em outras áreas fora de Minas Gerais, e ela mostrou que ela é uma empresa que realmente dá lucro. Mas quando fica na mão do político, não deixa de não ter a política dentro, de indicar o meu apoiador e tal. Então, na minha ótica, eu acho que sim, porque ela daria lucro. E outra, teríamos também uma normatização em cima dessa questão tarifária, né? E antes de ser feito todo esse repasse para privatizar, teria sim que ter um ajuste, né? Ajuste muito bem feito, uma questão bem direcionada. Reginaldo, eu gostaria de agradecer a sua presença. Acho que a gente tem aqui algumas participações, né, Carlinhos, de pessoas elogiando aqui. Eu até recebo também da Lúcia, né, da Associação do Câncer, parabenizando, falando que o assunto é muito importante. Ainda bem que tem pessoas com amor, né, à humanidade. Parabéns, Reginaldo. Desejando aí parabéns pelo seu trabalho. Registro aqui a participação do Alan do Tobogã, parabenizando o Reginaldo pelo trabalho. Luiz Cruz está dizendo que bom ter alguém olhando pela represa. Parabéns, Reginaldo. São as pessoas se manifestando aqui. O trabalho do Reginaldo que ganhou destaque nos últimos dias, né, Reginaldo, com a equipe de uma TV internacional vindo até você, né, para abordar com você o tema do meio ambiente, né? Foi muito importante a participação
dessa TV espanhola, dessa TV francesa, que é o canal Espanhol 24, porque, para nossa surpresa, né, a repercussão foi tão boa hoje com essa internet, e nós conseguimos esse espaço na imprensa internacional, e várias outras emissoras já estão nos contactando para que nós possamos passar isso, né, adiante. Eu queria aqui também aproveitar, fazer duas colocações. Primeiro, agradecer e dividir esses parabéns que me foram direcionados a todos integrantes do movimento, todos que participam conosco, todos que se simpatizam com a causa, a imprensa falada, escrita, televisiva, radiofônica, e também, em especial aqui, agradecer aqui a pessoa dos psicultores, o Israel, que tem sido uma pessoa de grande valia nas nossas locomoções, Toninho, Juraci, Adriano, enfim, a todas essas pessoas. Dizer a vocês que das grandes metas nossa é, primeiro, a recuperação de todas as nascentes. E vamos cobrar isso da CEMIG, porque senão essa represa não vai ter uma vida útil necessária. E vamos, se Deus quiser, chegar ao produtor de águas. Aí sim nós estaremos consolidando de vez, né, os nossos objetivos, que é esse da sustentabilidade. Não temos nada contra ninguém produzir, empregar, lucrar, desde que se respeite o meio ambiente. Então, isso aí é de fundamental importância. E no meio ambiente, nós temos que agir de tal maneira que, num dado momento, nossa fala seja nossa prática. Porque palavras impressionam, mas o que constrói é a ação, né? E dentro dessa colocação nossa, sabemos e sei, não vou mudar o mundo, mas vou fazer a minha parte com certeza. E o meio ambiente é vida. As gerações futuras irão nos cobrar. E eu quero que eles, quando visualizarem o passado, eles vejam que houve um grupo de pessoas que realmente interessou e quis fazer a diferença para que nós tivéssemos um mundo melhor. Ô Reginaldo, para a gente fechar então, apenas para atender aqui a pedido de ouvintes, a associação possui algum site, tem algum e-mail ou algum telefone que as pessoas possam contactar? Gente aqui se manifestando em querer estar assinando o abaixo-assinado, tem ele eletrônico também, né? Tem. Essa parte aí que envolve essa questão de internet, infelizmente eu não domino, não, sabe? Eu sou meio novo, né? Pessoal acima de 40 já não dá conta muito dessa área, não. No site, né? Mas nós temos sim, pode fazer contato comigo. SOSnovaponte.org. Tem o site também, Movimento SOS Represas e Efluentes, Nova Ponte. E qualquer coisa pode falar comigo também. Tem o telefone 99108 8687. Fala direto comigo. E eu vou ter o maior prazer em atender essas pessoas. Tá certo. Reginaldo, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Parabéns, viu, pelo trabalho. De estar aqui conosco, né? A gente fica feliz que você tenha se engajado nesse trabalho. A gente conhece o Reginaldo há mais de 20 anos, sabe que o Reginaldo sempre foi preocupado com essa situação. Não é de agora, não, né? É de muitos anos. Então, parabéns e muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente no dia de hoje. Quem agradece somos nós. Para nós é de fundamental importância a participação de vocês, e sempre que precisar nós estaremos aqui à disposição, não só de vocês aqui, mas de todos. E mais uma vez eu divido, Bruno, os parabéns que você me deu com todos os integrantes desse movimento, porque o Reginaldo Costa Silva, ele é apenas um soldado desse grande exército. Muito obrigado.